fico meditando nesse salmo, fico pensando nele. Ele tem me alimentado, ele tem sido uma palavra rema para a minha vida, para o meu ministério, para como nós precisamos de lidar com muitas coisas. E esse salmo tem sido uma palavra muito pontual de Deus para a minha vida nesses dias. Alguns estudiosos dizem que esse salmo da Gabi, ele é o padrão de uma oração de arrependimento. Alguns eruditos dizem que esse salmo é uma revelação de como Deus quer que nos vemos, como Deus espera que tratemos o pecado e o relacionamento de perdão com o Senhor. Quando eu comecei a estudá-lo, eu percebi que era impossível você falar desses salmos num dia só. Então eu quero, de acordo com o que o Senhor for nos dando oportunidade, eu vá ministrando ele com os irmãos. O desejo do meu coração nessa manhã, e tem sido a minha oração, é para que haja um entendimento melhor, maior e mais profundo do que é o nosso relacionamento com Deus. Quem é esse Deus? O que é para Ele perdão? O que precisamos de entender a respeito da pessoa de Jesus, do Pai? Como precisamos de entender o pecado em nossas vidas? E qual é a promessa de Deus? Eu acredito que uma boa parte da igreja ainda não compreendeu isso. Ela não conseguiu alcançar esse nível de conhecimento. Ele precisa de ser revelado. E a minha oração, e o meu pedido nessa manhã, é para que o Espírito Santo, Ele possa me usar como instrumento para estender o seu entendimento daquilo que nós vamos conversar um pouquinho essa manhã. É muita coisa. Então eu vou tentar diluir para a gente se alimentando. Esses salmos, ele foi escrito depois de um confronto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele é confrontado por um homem, por um profeta chamado Natã. Davi, que havia cometido atos terríveis, que nenhum homem deveria nem deve cometer, principalmente um rei, um líder espiritual como Davi, mas o cometeu, e a Bíblia não esconde isso, a Bíblia revela isso. Davi toma então, esse pecado é um dos pecados conhecidos dentro do arraial cristão e fora dele. Davi então toma uma mulher maravilhosa, linda, chamada Betseba. A Bíblia diz que um dia, enquanto os reis, na época, o texto começa assim, em 2 Samuel, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi fica no palácio. Ele sai então na sua varanda, e ele olha para uma determinada casa, e ele enxerga e vê uma mulher, que era a mulher de um dos seus soldados, chamado Urias, tomando banho. Ele então não desvia o olhar, continua vendo, e toma então uma terrível decisão, manda chamá-la. E é interessante
que quando o servo vai chamá-la, ele chama a mulher, e quando Davi pede para que ele vá, ele fala: Betseba, a mulher de Urias, dizendo então para Davi: Davi, olha o que você está fazendo. Ela tem marido, e o marido dela é Urias, e o seu soldado que está na guerra, lutando no teu nome por Israel. Davi ignora, como eu e você ignoramos, os sinais do Espírito Santo. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu disse: quero falar para você, um homem e uma mulher que é salva, que entregou a vida para Jesus. Com certeza, antes de cometermos qualquer tipo de pecado, o Espírito Santo fala conosco. De uma forma ou de outra, o Espírito Santo fala conosco. Ah, pastor, não falou, fala. E você vai entender de que forma que ele fala essa manhã. Mas então, Davi ignora os sinais, ele ignora a informação, ele toma Betseba, se deita com ela. Pastor, que coisa terrível, como é que pode? Então, irmão, não podia, mas ele fez. E depois então que ele se deita com ela, ele se apaixona por ela, e naquele exato dia, era o tempo em que Betseba estava ovulando, e ela fica grávida. Como diz a máxima, desgraça pouca é bobagem. Passado alguns dias, ele recebe então a notícia de que Betseba está grávida. Ele tenta resolver do jeito dele. Ele manda chamar Urias e tem uma ideia extraordinária, humanamente falando. Vou chamar Urias, e chama ele, fala: Urias, como é que está lá? Com o pretexto de saber como é que está a batalha. Ele diz: a batalha está tudo em ordem, Senhor. Seus servos estão lá, Joabe está na direção, e nós estamos lá, vencendo pelo Senhor, lutando pelo Senhor. Então tá bom, Urias, então vai para a tua casa, lava os pés, toma um banho, passa uma noite com a tua esposa, Urias. A ideia era, ele vai, faz tempo que está longe da esposa, com certeza vão ter uma noite, vão se relacionar, e aí o filho é de Urias. Mas o que Davi não contava era que Urias era um homem extraordinariamente fora do cabo, um camarada leal. E ele, sabe o que ele faz? Em vez dele ir deitar com Betseba para a casa dele, ele vai para onde ficavam os soldados e ele passa a noite lá. De manhã vem a notícia para ele. E aí Urias, não, vem alguém falar: não, Urias passou junto com os soldados, ele não foi para casa. Davi então fala: e agora? Chama Urias e fala: Urias, o que aconteceu? Eu liberei você para ir para a tua casa. E aí Urias faz a seguinte declaração: Senhor, como poderia eu me deitar com a minha esposa, me aquecer na minha cama, enquanto meus amigos e o meu líder Joabe está lá em guerra? De maneira nenhuma farei isso. Davi entende que seria impossível ele continuar com esse plano. E para piorar, Davi então redige uma carta com o próprio punho a Joabe, dizendo assim: Joabe, quando essa carta chegar até você, eu quero que você pegue Urias e coloque ele na frente de batalha, aonde pode haver morte. E quando ele estiver, recue os soldados para que ele morra.